Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 26, o objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstrações, retas paralelas cortadas por transversal, teorema de proporcionalidade e verificações experimentais. Esse todo é o nosso objeto de conhecimento, mas o detalhamento que nós vamos de fato abordar na aula é o seguinte: relações métricas no triângulo retângulo e resoluções de problemas. Beleza? Então, muito bem, nós vamos falar hoje sobre triângulos retângulos. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então como vamos falar de triângulos retângulos, então a gente tem que lembrar alguns conceitos que são muito importantes. O primeiro conceito é que todo triângulo retângulo, né, ele recebe esse nome de retângulo porque tem um ângulo de 90 graus, né, que é esse ângulo aqui, ó, que tem lá a bolinha ali, beleza? Então ali é o ângulo de 90 graus. Todo triângulo de retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus, beleza? E aí, os lados que formam esse triângulo, né, serão chamados de catetos. Então, os lados que formam lá o ângulo de 90 graus, eles serão chamados de catetos. E o maior lado, que fica do lado oposto ao triângulo, é chamado de hipotenusa. Então, é importante a gente já começar a relembrar esses conceitos, né, esses nomes, porque a gente vai utilizar bastante. Tudo bem? Então, o triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de cateto e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? Então, quando vamos trabalhar as relações métricas, né, podemos observar aqui que nós vamos traçar a altura relativa à hipotenusa. Então, traçando a altura relativa, nós vamos obter o seguinte: um triângulo, dois triângulos, né? Aqui, ó, dois triângulos retângulos. A altura relativa, ela sai do vértice A e vai a um ponto da hipotenusa ali do lado D. E aí nós vamos chamar essa altura relativa de H. Tudo bem? E aí, essa altura relativa a H, nós vamos continuando ali, é como se ela separasse, né? Pela semelhança de triângulos, eu vou ter dois triângulos semelhantes. Beleza? Um triângulo menor de vértice CDA, beleza? E um outro triângulo ADB, tudo bem? Então, quando eu traço essa altura relativa à hipotenusa, nós vamos obter aí esses dois triângulos menores. E as relações métricas, elas vão ser estabelecidas a partir desses dois triângulos. Nós vamos estabelecer as relações métricas, né, que nós iremos trabalhar no triângulo retângulo. Tudo bem? Então, acompanhe comigo na tela. Então, a gente já entendeu que nós vamos estar trabalhando, na verdade, com três triângulos, tá bom? Nós vamos ter um triângulo grandão, que é todo esse aqui, ó. Todo ele é o nosso triângulo principal, tá bom? Depois, quando eu traçar a altura aqui, ó, quando eu traçar essa altura, tudo bem? Eu vou ter dois triângulos e a partir deles nós vamos estabelecer algumas relações importantes, ok? Então, esse H aqui, ó, será a nossa altura, tá bom? O A, ele é a nossa hipotenusa, como a gente já falou, a hipotenusa, ela fica do lado oposto ao triângulo, ao ângulo de 90 graus. Então, aqui está o ângulo de 90 graus, esse lado aqui é a hipotenusa. Muito bem? Muito bem. Os outros lados, nós vamos ter os catetos. Então, aqui um cateto e o outro cateto. Como estou trabalhando com medidas, né, então eu estou usando aqui as letras A, B e C para representar essas medidas. Ok? Ao traçar a altura, quando eu traço aqui essa altura, aqui, ó, essa altura H, né, o que é que eu tenho? Eu vou ter aqui uma medida da altura H, e aí eu vou também ter duas medidas bem interessantes,
que é essa medida do lado N aqui. Quem vai ser o N? É a projeção do cateto C na hipotenusa, né? Então, é essa projeção desse cateto nessa hipotenusa aqui, ó. Tá bom? E, a mesma forma, o M vai ser a projeção do cateto B nessa hipotenusa aqui, tá bom? Na hipotenusa do triângulo maior, ok? Tranquilo. E a partir daqui nós vamos estabelecer várias relações. Muito bem. Então, vamos à primeira delas, que diz o seguinte. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto, ó, estou trabalhando com o cateto, então qualquer cateto, né, o quadrado da medida de um cateto, vamos até grifar aqui para ficar bem bonitinho. Então, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto na hipotenusa. Beleza? Então, a primeira relação ela fala o seguinte: se eu tenho um triângulo retângulo, o quadrado de um cateto sempre será igual ao produto da hipotenusa do triângulo maior pela a medida da projeção desse cateto na hipotenusa. Então, observe aqui, ó, o nosso triângulo. Esse aqui é o nosso triângulo maior, beleza? É o nosso triângulo, que a gente vai chamar de triângulo maior. E esse aqui é o triângulo menor. E o que é que ele fala? Lembra que o B é cateto? Então, nesse lado aqui, ó, nesse triângulo menor, ele é hipotenusa. Mas só que ele vai continuar tendo a medida do cateto. Então, ele fala o seguinte: se eu pensar aqui, lá na proporção, o que é que eu tenho? Eu tenho que o B, né, olhando no triângulo maior, que o B vai estar para a hipotenusa dele, que é A, tudo bem? Então, o cateto, olhando no triângulo maior, ó, nós estamos trabalhando nesse triângulo por enquanto, que esse tamanho aqui, A, vai estar para o tamanho B. Por semelhança de triângulo, né, como a gente já viu, por semelhança de triângulo, o que é que eu tenho? Eu tenho que esses dois triângulos são semelhantes, e aí, observe comigo que, nesse caso, o meu cateto vai ser o B, o M. Então, o meu cateto M vai estar para a hipotenusa desse triângulo menor, que nesse caso é o B, ok? E aí, se eles são proporcionais, né, pela semelhança de triângulo, eles serão proporcionais. Se são proporcionais, o que é que eu sei? O produto dos meios deve ser igual ao produto dos extremos. Então, B vezes B será B ao quadrado e A vezes M será AM. Então, aqui ó, nós vamos estar estabelecendo a nossa primeira relação, né? O que é que ele diz? O quadrado do cateto sempre é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Tudo bem? Então, aqui ó, nós vamos ter a nossa primeira relação. Tá ok? Assim como vale para esse triângulo aqui, ó, para esse triângulo aqui, essa propriedade é para esse lado aqui, ó. Para o outro lado também, por ser semelhante, vai valer a mesma propriedade. Só que ao invés da gente trabalhar com B, vamos trabalhar com C. Observe comigo, ó. Ó, agora nós temos aqui de novo o triângulo maior, beleza? Tá aqui o nosso triângulo maior. E aí nós vamos estabelecer uma proporção aqui, ó. O C estará para A, né? Ou seja, o cateto do triângulo maior, C, está para a sua hipotenusa, que nesse caso é A. Ok? Então, C está para A. Assim como, olhando no triângulo menor, quem vai ser o cateto agora vai ser o N. Quem é o N? É a projeção do C na hipotenusa do triângulo maior. Beleza? Então, ó, N estará para a sua hipotenusa. Quem é a hipotenusa do N? O C. Tudo bem? Então, toda vez que eu estou trabalhando as relações métricas, a gente está, né, desmembrando aqui, através dessa altura,
né, dois triângulos menores. E aí eu posso aplicar o produto do meio pelos extremos. Então, C vezes C, C ao quadrado, é igual a A vezes N. Ok? Tudo bem? Então, só para ficar bem bonitinho aí, né, essa aqui é a nossa ideia. C está para A, ou seja, esse cateto está para a hipotenusa, assim como o cateto N, nesse caso agora, o C é a hipotenusa, está para a hipotenusa C. E aí, aplico o produto dos meios pelos extremos, já que são proporcional, e toda vez que eu tenho proporção, vale o teorema fundamental das proporções. Então, C ao quadrado é igual a AN. Então, a primeira relação, o que é que diz? O produto, o cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Muito bem, vamos agora à nossa segunda relação. Segunda relação, ela diz assim: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa, que é aquele H que nós traçamos, né? Então, vamos marcar aqui para ficar bonitinho. Então, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa, que é o nosso H, é igual ao produto das medidas dos segmentos, né? Ao produto das medidas do segmento que essa altura determina na hipotenusa. Então, bora lá. Então, ó, eu tenho aqui meus dois triângulos, beleza? São os meus triângulos menores. Esquece o maior lá, porque agora eu vou estar trabalhando com a altura, tá bom? Eu vou estar trabalhando com essa altura aqui. Então, se eu vou estar trabalhando com essa altura, então, vamos pensar só nos triângulos menores. Beleza? Então, o que é que eu sei? Eu sei que essa altura, ela vai estar para a projeção M, né? Assim como a altura vai estar para a projeção N, né? Na verdade, agora aqui é o contrário, tá bom? Porque como esses triângulos, eles são semelhantes, mas aqui, ó, eu tenho que observar que eles devem ser proporcionais, beleza? Então, aqui, ó, o H, né, que vai estar para M, assim como N, né, que seria o triângulo lá, vai estar para H. Beleza? Então, porque esse N aqui, ó, ele vai, por semelhança, ele é proporcional a essa altura, tá bom? E o M vai ser proporcional ao H. Então, faço o produto do meio pelos extremos. O que é que eu tenho? Eu tenho que a altura relativa lá, vai ser igual ao produto do M por N. Beleza? Então, só para ficar bem tranquilo, H é igual à altura, ela vai ser sempre igual ao produto das projeções. Beleza? Então, lembrando lá que o nosso triângulozinho, né? É mais ou menos assim. E aí, quando eu traço a altura, as projeções são esses aqui. Aqui é o N e aqui é o M. Beleza? Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Muito bem. E a nossa terceira relação? Nós vamos agora à nossa terceira relação, que diz assim: em qualquer triângulo retângulo, vamos marcar aqui para ficar bonitinho, né? Em qualquer triângulo retângulo, o produto das medidas dos catetos, ou seja, o produto da medida dos catetos, é igual ao produto da medida da hipotenusa, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Beleza? Então, ó, eu vou até trocar as cores aqui para ficar bem mais interessante. Ó, o que é que nós sabemos? Que o produto dos catetos vai ser igual a quem? Ao produto, ou seja, toda vez que eu tenho um produto, eu vou ter uma multiplicação de quem? Da medida da hipotenusa por quem? Pela medida da altura relativa à hipotenusa. Quem é a altura relativa à hipotenusa? É o H. Tudo bem? Então, ó, observando aqui o que ele falou. Ó, os catetos, toda vez que eu pensar em catetos, eu vou estar pensando nos catetos do triângulo maior. Beleza?
E ele disse que isso aqui vai ter que ser proporcional a quem? Ao produto deles dois é igual ao produto da hipotenusa pela altura, né? A medida da altura relativa. Beleza? Então, muita calma nessa hora. Eu sei que é muita informação, mas a gente vai trabalhando com calma. Então, utilizando a semelhança de triângulos, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que o lado C, né, o lado C está para o A. Aqui, ó, desculpa. Usando a semelhança de triângulo, aqui a hipotenusa C vai estar para A, tá bom? Então, porque esses triângulos são semelhantes. Aqui nesse daqui, ó, aqui está o ângulo de 90 graus. Então, no triângulo menor, o C é a hipotenusa. Então, a hipotenusa do maior vai estar para a hipotenusa do menor, assim como o cateto B vai estar para a altura. Beleza? Então, o cateto B vai estar para a altura. Beleza? Então, aqui eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. O que é que nós temos? Que A vezes H, ou seja, a hipotenusa do maior vezes multiplicado pela altura relativa é igual ao produto dos catetos B, C. Tudo bem? Então, essa é a nossa terceira relação. Então, nós temos, na verdade, né, 3 equações, mas, na verdade, são apenas 3 relações. A primeira delas, vamos recordar rapidamente. O produto de B é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. C ao quadrado, né, é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Muito bem. Essa daqui é a nossa primeira relação. Beleza? A segunda relação diz o seguinte, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Beleza? Então, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E a nossa terceira relação é essa, que se eu pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura relativa, vai ser igual ao produto dos catetos. Então, vamos aqui a um exemplo. Nós temos esse triângulo maior aí, e ele fala assim, no triângulo retângulo a seguir, vamos determinar as medidas A, beleza? A medida B, a medida H e a medida M. Muito bem. Então, vamos pensar agora em cada um desses momentos. Só de observar, a gente já pode colocar a terceira relação aqui, né? A primeira relação. Por quê? Ele diz o seguinte, que C ao quadrado, nesse caso, quem está fazendo o papel do C aqui é o 6, vai ser igual ao produto da hipotenusa, né? Que é o A, pela sua projeção, que é o N. Tudo bem? Então, o que nós vamos obter aqui, ó? C ao quadrado, que nesse caso é o 6, vai ser igual a 4, que é o N, vezes o A. Então, a gente já vai determinar a nossa primeira medida, beleza? Então, 6 ao quadrado, 36, né? E aí, eu vou passar o 4 dividindo. Então, 36 dividido por 4 é igual a 9. Ou seja, eu sei que esse tamanho todo aqui, ó, esse tamanho todo vai ser igual a 9. Tudo beleza? Tranquilo? Então, esse produto todo é igual a 9. E daqui, eu já posso até determinar o valor do M. Por quê, professor? Observe comigo. Se eu digo que esse tamanho todo é igual a 9, então, para descobrir esse tamanho aqui, ó, que eu estou passando o verde em cima, para descobrir esse tamanho aqui, o que eu preciso fazer? Se eu observar, o A vai ser igual à soma desses dois. Concorda comigo? Então, ó, A, que é a hipotenusa, é igual a M mais N. Ok? Muito bem. Eu sei quanto que mede o A.
o A mede 9. Então, 9 vai ser igual ao M, que eu quero determinar, mais 4. Então, passando o 4 para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Nós obtemos que 9 menos 4 é igual a 5, né? Então, M é igual a 5. E aqui a gente já determina, né, o nosso valor de M. Aqui foi uma conta, mas aqui a gente vai fazer digitado para ficar mais bonitinho. Então, ó, A mais é igual a M mais N. Eu sei o valor do N e eu sei o tamanho do A, que é 9. Acabei de descobrir. O que é que eu faço agora? Passo 9 para o outro lado, passo 4 para o outro lado. 9 menos 4, eu vou obter M igual a 5. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Nós já temos aqui, né? Nós já temos que todo esse lado mede 9 e aqui vai medir 5. Ok? Então agora a gente pode usar a segunda relação, né? Para quê? Para determinar, porque nós podemos determinar essa altura. Então, existem duas relações que trabalham com essa altura, mas aí a gente pode utilizar essa que trabalha esse lado aqui, esses dois, né, a projeção dos catetos. Beleza? Por que que eu não posso usar outro? Porque eu não tenho o valor do B, ó. Então eu ia ficar com duas incógnitas. Então a gente vai usar aqui a nossa segunda relação para determinar a altura. Tudo bem? Então, ó, se eu sei que a altura ao quadrado é igual a M vezes N, então a altura ao quadrado vai ser igual a quem? A 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, M ao quadrado é igual a 20. Só que eu não quero o valor de H ao quadrado, então vou passar como raiz. Então, raiz quadrada de 20. E aí, ó, raiz quadrada de 20 não é inteira, correto? Mas aí eu posso lembrar que eu posso fatorar esse radicando. Por quanto? Por 2, que dá 10. Por 2 dá 5. E aí não posso mais, vai ficar por 5 mesmo, vai dar 1. E aí lembra lá da dica, né? Como eu quero aqui o índice é 2, a ideia sempre vai ser, né, trabalhar com potências igual ao índice. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. Beleza? Então, H vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 5. Aplicando lá a propriedade de potenciação, de radical, né? Tenho que 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Então, esse 2, né, pela primeira propriedade, vai ser igual ao radicando, então vai ser 2 raiz de 5. Esse aqui é o valor do nosso H. Beleza? Então, digitado para ficar mais bonitinho. H ao quadrado é igual a 4 vezes 5. Lembra que esse tamanho aqui é 5. Então, H ao quadrado vai ser igual a raiz de 20. Raiz quadrada de 20, nós vamos obter, né, 2 raiz de 5. Beleza? Então, nós já temos aqui o valor de H, e o valor de M, o valor de A. Falta quem? O nosso valor de B. Tudo bem? E aí, ó, se eu sei que aqui vale 5, aqui vale 9, então eu posso usar, e aqui vale 2 raiz de 5, eu posso utilizar a nossa, né, propriedade de número 3. Então, vamos utilizar a propriedade de número 3. Lembrando que o M aqui vale 5, o A vale 9, o H vale 2 raiz de 5. Tudo bem? Então, ó, vamos aqui determinar o valor de B. Então, para determinar o valor de B, nós vamos substituir aqui cada um nos seus respectivas posições. Então, o A é 9, o H 2 raiz de 5, igual a B, que eu quero determinar, e o C vale 6. Beleza? Tranquilo? Então, ó, multiplicando aqui, 9 vezes 2
vai ser igual a 18 vezes raiz de 5. É igual a 6 vezes b. Então, como eu quero determinar o valor de b, eu posso, né, pegar esse 6 aqui que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então, b é igual a 18 sobre 5 dividido por 6. 18 dividido por 6 é 3. Então, o meu b vai ser 3 vezes raiz quadrada de 5. Beleza? Tranquilo? Então, numericamente fazendo agora, nós vamos ter isso aqui, ó. Beleza? Lembrando que o A vale 9, o H vale 2 raiz de 5, todas essas medidas já foram determinadas, e o M aqui nós já sabemos que vale 5, tá bom? O C é o cateto que mede 6 e, né, nós vamos substituir e fazer essa continha. Tranquilo? Então, fazendo essa conta, nós vamos ter o seguinte, 18 vezes raiz de 5. Muito bem. Então, para determinar o valor de B, eu vou passar esse 6 dividindo. Então, 18 vezes raiz de 5 dividido por 6, né? Nós vamos ter aqui, ó, posso dividir o 18 por 6. Tudo bem? Então, o meu B vai ser 18 por 6, 3. 3 vezes raiz de 5. Tudo bem? Então, aqui, ó, o valor do nosso B é 3 vezes raiz de 5. Então, observando agora o nosso triângulo principal, nós temos todas as medidas. O lado A, né? Escrever em vermelho. O lado A aqui, ó, que é a hipotenusa. A vai ser igual a 9. Tudo bem? O M é igual a 5. O H, que é a altura relativa, é igual a 2 raiz de 5. E o nosso B, né, que acabamos de determinar, é 3 vezes raiz de 5. Então, essas foram as 3 primeiras, né, relações métricas do triângulo retângulo. Então, 3 relações métricas no triângulo retângulo que nós podemos estar aí utilizando para trabalhar medidas. Lembre-se que relações métricas, toda vez que eu estou trabalhando com relações métricas, eu vou estar trabalhando com medidas. Então, nós temos 3 relações. A primeira, que o cateto, o quadrado do cateto é igual à hipotenusa multiplicado pela sua projeção. Muito bem. A segunda é que a altura ao quadrado, a altura relativa ao quadrado, vai ser igual ao produto das projeções. E a terceira é que a hipotenusa multiplicado pela altura, né, relativa vai ser igual ao produto dos catetos. Tudo bem? Então, espero que essa aula tenha sido muito interessante para você e até o nosso próximo encontro.